Vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira nesse fim de semana de muita movimentação na área esportiva para você que acompanhou. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Boa segunda-feira para todo mundo. Vamos começar falando dos nossos times locais. O Ipiranga venceu uma vitória importante na sexta contra o Novo Horizontino. É isso aí. Uma vitória que dá para colocar quase que um jogo de 6 pontos. Segundo colocado contra terceiro, Ipiranga e Novo Horizontino fizeram um grande duelo. Um primeiro tempo nem tão bom assim, mas um segundo muito bom, com várias reviravoltas no placar. O Ipiranga fez o 3-2, o Quirino fez o gol de pênalti, o gol que decretou a vitória para o Ipiranga, mas uma excepcional vitória. O Ipiranga tem o melhor ataque da competição, são 15 gols marcados, tem um ataque fulminante entre as 20 equipes, o Ipiranga é o que tem o melhor ataque, e isso sim precisa ser valorizado. Boa vitória? Sim, mas ainda porque o Ipiranga jogava em casa, aqui no Colosso da Lagoa, agora vai para 2 jogos difíceis, no final de semana em Itu contra o Ituano, e depois recebe o São José para fechar o caixão do São José, o São José que não vem fazendo uma boa campanha, e o Ipiranga tem tudo para terminar esse primeiro turno com chave de ouro, com uma classificação. Foi uma vitória maiúscula para dar muita confiança a esse time do Ipiranga, do técnico Júnior Rocha. E nós vamos ver agora a fala do treinador Júnior Rocha após a partida e também do goleiro David. Um jogo de alto nível, né? Não tenho dúvidas nenhuma. E se nós fazer por merecer e conquistar a tão sonhada classificação do quadrangular final, é desse nível para cima os jogos. Um adversário muito organizado, muito bem treinado, com um conjunto, né, que dificilmente a gente encontra no Brasil que trabalha a longo prazo e um grupo que já permanece há mais de 2 anos juntos. Então, assim, tem um conjunto muito forte, o jogo coletivo deles é muito forte. Nós estamos buscando esse jogo coletivo também. O tempo vai nos presentear com isso, o trabalho do dia a dia aqui também, comprometimento dos atletas. Engana-se quem acha que nós vamos ter um jogo como foi contra o Oeste, que a gente dominou bem o jogo. Tivemos muito mais oportunidades de gol, muito mais jogadas ofensivas. Hoje foi um jogo muito tático, um jogo muito disputado, competitividade acima de tudo. Mas assim, estamos no caminho, é uma vitória difícil, mas merecida pelo comprometimento, esforço de todos, e vamos para a próxima. É um jogo muito difícil, né? A gente estudou a equipe deles durante a semana e a campanha deles fala por si só, né? Uma equipe muito competitiva, muito qualificada, né? O estado de São Paulo a gente sabe como são as equipes, então a gente se preparou bastante. O grupo está de parabéns porque vem se dedicando muito no dia a dia, na semana, né, para se preparar para os jogos, e graças a Deus a gente tem colhido os frutos aí de muito trabalho junto com a comissão técnica, muita dedicação, muita organização, e graças a Deus as coisas estão acontecendo, as vitórias estão vindo, e hoje ressaltar aí a entrega do grupo, o pessoal que começou jogando, o pessoal que entrou nos ajudou muito, e a gente conseguiu aí estar toda hora, jogo difícil, a todo momento na frente do marcador, e está segurando aí a vitória e os 3 pontos aí que fez a gente atingir os 16 pontos, e graças a Deus está nos concedendo uma campanha muito boa nessa largada. Muito bem, 5 da tarde no Virando o Jogo, vamos falar mais desse jogo. O outro time aqui de Erechim que jogou é o Atlântico, mas ficou no empate nesse fim de semana. Ficou no empatezinho. O Juventude, aliás, eu até dou méritos, porque essas equipes que entram agora, Leandro, na Liga Nacional e tem que fazer duelos como o Atlântico, contra Cascavel, Corinthians, são equipes muito tradicionais. E Juventude já tinha feito um jogo muito interessante lá no centro do país, quando o Atlântico conseguiu vencer, mas veio. O Juventude não briga por muita coisa, eu acho que até pensar em uma classificação, talvez sendo o último dessa vaga, em quinto, ou quem sabe sendo o melhor sexto colocado, é muito difícil. Agora o Atlântico fez um bom enfrentamento, deveria ter vencido, porque jogando em casa, jogando no Caldeirão, no Galo, tem que fazer frente a essas equipes. No entanto, o Atlântico está na 4ª posição, agora nós já estamos no retorno. O Atlântico tem que começar a pensar lá nos playoffs da Liga Nacional, porque estar bem classificado é um dos grandes pontos para trazer o segundo jogo para o Caldeirão do Galo e ir avançando na Liga Nacional. Agora nós já começamos a pensar lá no mata-mata da competição nacional. Vamos voltar a falar de futebol, vamos voltar a falar agora da seleção brasileira e a final da Copa América. Olha, o time do Tite perdeu aí para a Argentina por 1-0. Vamos ver a fala do treinador e na sequência o comentário do Eric. Existem adversários e não inimigos, que no futebol dentro do campo ele te traz isso, que existe um legado maior que o esporte te dá.
que ele tem de um lado humano, de um lado educacional, de um lado de amizade, que ele transcende. Então, quando teve no final também a confraternização de outros jogadores que tiveram, nosso da comissão técnica em relação à comissão técnica adversária, ela passa também uma mensagem para o público. Ela passa uma mensagem que ela é de conduta, que ela é para o maior dor que se tenha, de ter uma resignação, de ter reconhecimento. E não é palavra para ser bonito ou para justificar a derrota. Não, nós não estamos falando, não, absolutamente. Nós estamos assumindo os nossos erros e as nossas falhas, mas tem uma coisa que transcende. Talvez esteja falando aqui o Adenor, professor de educação física, o pai de família, o educador, que possa passar e que dizer assim, que possa passar conduta, que possa passar que se perde e que tem dignidade em perder e reconhecer o outro lado. Talvez essa forma que foi vista do Neymar com o Messi e outras tantas que aconteceram, não foi só essa, elas podem mostrar a grandeza do esporte. O que eu vou falar é que teve um jogo picotado pra caramba que a gente queria jogar e aí era antijogo o tempo todo, e cavar falta e demora para bater e árbitro, e não deu ritmo, a gente queria jogar. De estratégia, picotar, enfim, do jogo mais como a situação do jogo, e defensivamente uma equipe bem postada, seu goleiro muito bem num grande momento, a linha de 4 deles defensiva de qualidade, peças de reposição importantes. Eu volto a dizer, ela tem mérito do outro lado, tem só esse fator que talvez estava se referindo ao. Eu estou com a emoção do jogo agora e qualquer resposta em cima de um conjunto todo da obra, ele tem que ser analisado agora para ter uma profundidade. Então, o que eu posso dizer, a grosso modo, é que uma utilização de todos os atletas que foram convocados, isso é um fator extremamente importante que nós nos propusemos desde o início. Era vencer, sim, mas também oportunizar esses atletas. Esse foi um dos aspectos importantes. Muito bem, Eric. O que aconteceu com a seleção brasileira, que era favorita aí, mas enfrentou uma grande seleção e, como eu disse, né? Assim como eu falava do Grêmio e do Inter, quando pegar os grandes é mais difícil. É mais difícil. Eu aqui, para tirar toda essa ideia, e quem me conhece sabe que eu não sou dessa geração FIFA, eu respeito muito o futebol brasileiro e eu não compactuo nada com essa ideia de que a camisa da seleção brasileira perdeu força, de que a torcida do Brasil não torce mais para o Brasil. Eu acho isso uma baita de uma sacanagem. Aliás, eu acho o Tite um grande técnico de futebol e fiquei muito triste pelo trabalho dele. Agora, eu preciso dizer que o trabalho do Tite nas eliminatórias e na Copa América foi irretocável. O Brasil fez uma ótima Copa América e perdeu para uma Argentina que tem uma geração já como o Messi, que é levada pelo Messi, o seu capitão, e que brigou e vem brigando nessa última década, na década que passou, bateu na trave em várias edições da Copa América e que em um grupo coletivo o Brasil perdeu para uma equipe que foi superior no jogo, que foi o caso da Argentina, e que soube sofrer no segundo tempo, mas muito organizada pelo Lionel Scaloni, um técnico que conseguiu pegar uma Argentina com vários problemas, muito parecida com a seleção brasileira. A organização lá da AFA, da Argentina, ela é péssima, e o Lionel Scaloni deu uma competitividade para esse time da Argentina, muito também por méritos do Messi, que conquista seu primeiro título com a camisa da Argentina, e essa seleção 28 anos depois conquistando um título dentro do Maracanã. É ruim, é triste. O Renan Lodge deixou essa brecha para o Di Maria, fez o gol e decretou a vitória da seleção argentina? Mas o trabalho do Tite é consistente, ele tem ainda mais um período nas eliminatórias para fazer esse time estar pronto para jogar a Copa do Mundo, e ao contrário desses que idolatram o futebol europeu, claro, eu valorizo muito, eu acho que o nível do futebol ele está indo na Europa cada vez mais, e sobretudo quando se olha aqui na América do Sul, ele está em um nível superior. Porém, seleção brasileira e seleção argentina fazem frente a qualquer seleção que joga na Europa. Muito bem, tá aí então. Vamos falar agora do Clássico Grenal. Olha, o Grêmio e o Inter ficaram no empate, o Inter foi melhor nesse jogo aí, e agora nós vamos ver aí a fala dos alguns principais envolvidos nessa partida. A gente começa mostrando para você o Felipão, que diz que após o Grenal a situação aí do Grêmio é delicadíssima. Também o vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Hermann, que diz que está satisfeito
satisfeito aí com esse resultado, né? Porque podia ter sido pior se não fosse o Chapecó para o Grêmio. E o Diego Aguirre, na sequência, frustrado, destacou que o Inter foi melhor. E para encerrar, a gente fecha com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, falando aí que esse foi um Grenal de 2 pontos perdidos para o Internacional. Veja agora a fala de todo mundo e já o comentário do Eric. A situação é delicada, todos nós sabemos disso. Os jogadores também sabem. O importante de tudo isso é que hoje nós tivemos alma, pelo menos que eu notasse, tivemos alma, tivemos dedicação, tivemos 2 defesas espetaculares do nosso goleiro, que eu já conhecia em 2014 no Juvenil, quando aqui estive, 2015. Tivemos o quê? Uma postura que estamos em dificuldade, sabemos disso, mas não podemos de um dia para o outro fazer nada diferente do que foi acrescentado hoje, porque primeiro precisamos dar aquele primeiro passo, o segundo passo para a recuperação de um ou outro atleta, para fazermos com que a equipe tenha uma forma de jogar, que todos sejam bem identificados nessa forma de jogar, e precisamos trabalhar. Gente, nós só conversamos com eles porque não tive a oportunidade de treinar e não posso ainda colocar tudo em prática. Eu vou fazer muita parte tática para poder solucionar algumas coisinhas e aos poucos nós vamos melhorando. E eu fiquei feliz hoje porque os mais velhos deram a experiência que os meninos precisavam. E é isso que nós precisamos. Uma equipe unida, com condições e com as superações acontecendo devagar. A primeira coisa que eu achei do Filipão, eu vi o Filipão dos anos 90, eu vi o Filipão com muitas vitórias em outros clubes também, eu vi o Filipão armando um time extremamente competitivo, que fez 58 desarmes durante o jogo, quer dizer, é um time competitivo. Nós estamos em crise, então a gente não pode pretender jogar um futebol brilhante, nós temos que nos equilibrar, nos estabilizar, e a partir daí, que foi o caso hoje, a partir daí começar a jogar um melhor futebol, esperando o retorno de alguns jogadores que ainda estão lesionados, que são muito importantes, e aí fazer um campeonato condizente com o nome do Grêmio. Eu estou satisfeito com o resultado, pelas circunstâncias que nós estamos. O Grêmio merece mais, e aliás tem conseguido mais vantagem contra esse adversário, mas as circunstâncias do momento me fazem acreditar que, embora não seja o resultado que nós mais gostaríamos, é o resultado, enfim, nos dá um certo equilíbrio e estabilidade. Acho que fizemos um bom jogo, melhoramos bastante. Muitos jogadores que estavam fora hoje puderam estar e eu fico bem porque Tyson voltou, voltou Moisés, então estamos ganhando jogadores de aqui para frente, mas é óbvio também que eu fico com certa frustração porque para mim merecimos claramente a vitória e não pudimos, temos que conformarnos com o empate, mas temos que ver a evolução do time e hoje melhoramos bastante, então temos que ver sempre as coisas positivas e hoje acho que melhoramos muito no jogo. Importante esse momento que a gente fala com o torcedor também, né? Vocês viram o mesmo jogo que a gente e se tinha alguma equipe que merecia a vitória hoje aqui na Arena foi o Internacional. Então, trabalhamos para isso, né? Uma evolução que precisa ser confirmada nas próximas partidas, mas que já mostra aí, a partir também do retorno importante de alguns jogadores, a capacidade desse grupo, que nós sempre dissemos, é uma capacidade de brigar, sim, por coisas grandes, de brigar não pela posição que está hoje, mas por uma posição muito melhor na tabela. Então, assim como o jogo do Corinthians, né, na minha opinião, também nós merecíamos ter saído de São Paulo com a vitória, hoje também, da mesma forma, merecíamos ter saído daqui com a vitória.
Muito bem, Eric. Daí, toda essa galera falando, no resumão toda a situação do Grêmio é complicada, a do Inter é difícil, né? Mas Inter foi melhor, Grêmio se salvou e agora tem muita coisa para mudar, né? Tem. Essas cornetas e essas falas dos dirigentes, vamos deixar para o Virando o Jogo, porque eu valorizo o tempo que tenho aqui e não vou falar nenhuma obviedade. Agora, o Internacional foi superior ao Grêmio durante os 90 minutos. Acho sim que o resultado mais justo talvez fosse uma vitória do Internacional, tendo o Gabriel Chapecó, que assume essa posição. Às vezes até sofreu algumas críticas ou várias dúvidas se ele deveria ser o goleiro a ficar na vaga do Breno que está com a seleção brasileira, e acho que agora ele tirou qualquer tipo de dúvida, porque sim, ele fez uma noite que merece estar jogando na meta do Grêmio. E o Felipão e a Aguirre, esse reencontro, o Felipão eu acho que ele sai com um pontinho que foi ótimo para ele, para não estrear com o pé esquerdo uma derrota, para colocar aí sim o calvário mais ainda do que já está a situação do Grêmio, que é péssima, nem vou perder tempo falando em adjetivos aqui. Agora, o Felipão ele tem sim alguns problemas, ele foi com uma escalação um pouco... Olha, ele foi naquilo que ele confiava, não foi ousado, o Cortez na lateral esquerda, o meio-campo ali com o Bob, sim, o Alisson retornando pelo lado direito. Eu dou méritos para o Diego Aguirre, que está pegando um time agora e que já mostrou ter algumas soluções. O Moisés voltando pela lateral esquerda, o Tyson no meio-campo, o Bruno Mendes, ótima referência na defesa, mas foi um Grenal bem longe do que se esperava. Eu acho que se cumpriu a expectativa de que seria um jogo que ia terminar empatado. Pelo menos eu acho que o Internacional foi melhor, sim, mas um pontinho que não prejudica e nem ajuda nenhum dos dois lados. Mas acho que o Felipão aí ele vai ter que resolver os problemas, porque a situação do Grêmio, olha, ela é péssima, ela é terrível, Leandro. É verdade. Bom, olha, gente, às 5 da tarde no programa Virando o Jogo vai ter essas falas, vai ter a análise, as tabelas. Amanhã a gente vai falar mais de Ipiranga, de Atlântico, e essa semana ainda tem jogo de Libertadores, Sul-Americana, então prepara o coração, torcedor, que vem muita emoção por aí. Obrigado, Eric, até mais. Prepare o coração. Vamos preparar, né, Leandro? Um abraço para ti e para todo mundo também.